você abra no livro de Efésios, no capítulo 3, no verso 14. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus, no versículo 14 até o versículo 21. Vai clamando ao Senhor, vai dizendo o quanto você o ama, vai dizendo o quanto Ele é maravilhoso, vai dizendo palavras que enchem o coração de Deus de alegria. Só com a sua presença aqui, o coração de Deus já está cheio de alegria. E nessa noite, nós temos grandes bênçãos para nós. Efésios, no capítulo 3, no versículo 14, a palavra de Deus diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Feche seus olhos por um instante, vamos orar a Deus. Pai querido e santo, em nome de Jesus, nos colocamos, Senhor, na sua presença, com o nosso coração, Senhor, cheio de alegria, Senhor, por estar diante de Ti, por poder fazer parte, Senhor, dessa família maravilhosa, que é a sua família aqui na terra, Pai. Nesse momento, peço que o Senhor nos receba diante de Ti, que o Senhor abra nossos corações e a nossa mente para podermos entender, Senhor, um pouco mais da Sua palavra. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço nesse momento, Pai. Amém. Pode se assentar, por favor. Tome seu assento. Vamos estudar um pouco da palavra. Como nós estávamos falando sobre culto de oração. Culto de oração, a gente vem para orar, para buscar de Deus, para colocar diante de Deus os nossos problemas, colocar diante de Deus as nossas causas, para buscar em Deus respostas para aquilo que nós colocamos diante dele. A carta de Paulo aos Efésios, ele escreveu essa carta com o propósito de ajudar aquele povo a crescer no conhecimento espiritual de Deus e da igreja. Então, quando nós oramos, nós pedimos a Deus mais do que agradecemos, né? Não é verdade? Nós colocamos o nosso joelho para orar, e muitas vezes nós ficamos pedindo, e muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Mas se nós pararmos para pensar, nós temos muito mais o que agradecer do que o que pedir, não é verdade? Às vezes nós pedimos, mas esquecemos de agradecer aquilo que nós já recebemos. Nós esquecemos de dar graças a Deus pela noite de descanso, de dar graças a Deus pelo dia de trabalho, por ter voltado para casa em paz, por ter chego em casa tranquilo. Então, às vezes nós só pedimos. Então nós precisamos também agradecer, dar graças a Deus pelo aquilo que Ele já nos deu. Nós, pais, tem vários pais, né? Quantos são pais aqui? Nós, como pais,
Às vezes nós damos alguma coisa para os nossos filhos, que eles nos pediram, e às vezes eles não agradecem. E às vezes a gente fica um pouco chateado, na verdade. Puxa vida, ele me pediu tal coisa, eu comprei, fiz tanto esforço, tanto sacrifício, entreguei, e nem muito obrigado eu não recebi. E com Deus não é diferente. Às vezes nós pedimos, o Senhor nos dá, e nós esquecemos de agradecer. Pensa comigo que às vezes Deus fica triste conosco por causa disso. Nós pedimos, Ele nos dá, e na próxima vez que nós dobramos nosso joelho, nós vamos pedir mais, vamos pedir novamente, vamos pedir mais, mas não agradecemos aquilo que Ele nos deu. Então eu quero dizer que nós temos mais para dar graças do que ficar pedindo. Claro que nós precisamos de orientação, claro que nós precisamos de um conselho de Deus, claro que tem decisões que nós precisamos tomar, que nós precisamos de pedir para Deus orientação sobre aquele assunto, mas quando a resposta vier, nós temos que agradecer, dar graças a Ele. Quando oramos, nós nos aproximamos mais de Deus. Deus se alegra com as nossas orações. Deus ouve e responde às nossas orações. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas como que Deus responde? Deus responde através da sua palavra. Quando nós pegamos a palavra para ler, Deus está respondendo às nossas orações através da sua palavra. O Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração. Isso é a resposta de Deus para as nossas orações. Quantas vezes você já orou pedindo a resposta para alguma coisa e de repente você sente no seu coração algo te falando, faça assim ou não faça. É o Espírito Santo falando ao seu coração. É a resposta de Deus para a sua vida através do seu Espírito. Nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, com nossos ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Quando nós oramos, nós nos tornamos íntimos de Deus. Nós criamos afinidades com Deus através da nossa oração. Quando nós conhecemos alguma pessoa, de imediato, dificilmente você vai criar uma afinidade com a pessoa. É ou não é? Dificilmente você vai se aproximar daquela pessoa, você vai ter confiança naquela pessoa. Isso vai acontecendo gradativamente, dia após dia, cada dia você conversando um pouco mais, cada dia que você conversa um pouco mais, você vai criando mais confiança, você vai conhecendo mais aquela pessoa, e você vai criando afinidades. E com Deus não é diferente. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós colocamos nossos joelhos no chão e oramos e falamos com Deus, mais afinidades com Deus nós vamos tendo. Mais nós vamos criando intimidades com Ele. Vai chegar ao ponto de você ter a intimidade de chamá-lo de papai, de paizinho, mas isso é orando, buscando a palavra do Senhor. Quantas e quantas vezes Deus nos exortou, corrigiu, orientou através da sua palavra? Ler a palavra de Deus é tão essencial quanto orarmos. Isso era alimento para a nossa alma. Quando nós dobramos nossos joelhos, oramos, aí vamos para a palavra, vamos ler a palavra, nós estamos alimentando o nosso espírito. Porque nós precisamos alimentar o nosso espírito, tanto quanto nós alimentamos o nosso corpo. Se nós não alimentarmos o nosso corpo, vai chegar um momento que nós vamos ficar desnutridos, vamos pegar uma anemia, vamos pegar uma enfermidade e podemos até morrer. Espiritualmente é a mesma coisa. Se você não criar uma afinidade com Deus, se você não alimentar o seu espírito, vai chegar um momento que você vai esfriando, até que você desiste. E aí pode vir até a morte espiritual.
ao ponto de nós desistirmos da presença de Deus, desistirmos de ser crentes, e com isso vem a morte espiritual. Então nós precisamos estar diante de Deus todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós precisamos estar orando. Todos os dias nós precisamos estar buscando Deus. Aí, de repente, alguém me pergunta, mas você ora todo dia? Quantas horas por dia? Não vou dizer quantas horas por dia eu oro, mas eu oro todo dia. Eu oro ao levantar, enquanto eu estou preparando o café. Quando estou preparando meu café para sair trabalhar, eu estou orando. A hora que eu saio de casa, eu pego o ônibus. Às vezes eu vou orando no ônibus. Quando eu chego lá no meu trabalho, a hora que eu entro do portão para dentro, eu oro, pedindo para que Deus abençoe aquele lugar, para que Deus abençoe aquele dia, para que Deus abençoe as pessoas que estarão lá trabalhando. Então eu estou sempre orando, às vezes um pouco aqui, um pouco ali, e sempre colocando na presença de Deus. Hoje, eu quero apresentar para vocês alguns motivos para qual nós temos para orar. Nós temos inúmeros motivos para orar. Inúmeros motivos. Mas hoje eu vou apresentar alguns motivos. Porque às vezes você vai orar, você coloca o joelho no chão para orar, você dobra seu joelho, e aí você começa a falar com Deus e faltam as palavras. Às vezes, isso já aconteceu comigo. Eu não estou falando isso de outras pessoas, eu estou falando o que acontece comigo. Muitas vezes eu vim em culto de oração, eu dobro o joelho para orar, e às vezes você começa a falar com Deus, mas dá 2, 3 minutos, parece que acaba as palavras, você não tem palavras para falar, você fica ali de joelho clamando apenas, e você não sabe o que orar, não sabe o que pedir. Então, eu vou apresentar alguns motivos para nós orarmos, que nisso, só nesses motivos nós já temos tempo para orar aí durante pelo menos uma meia hora. São coisas que a gente, no dia a dia, muitas vezes nós esquecemos de algumas situações. Então nós precisamos estar colocando diante de Deus todas as nossas causas. Todas as nossas causas. E nos dias de hoje, orar, você ter tempo para orar, às vezes parece difícil, né? O dia é tão corrido, estava vindo para cá, para a igreja, estava comentando no carro com eles, que eu passo 3 horas por dia dentro de um ônibus. 1h30 de manhã para ir para o trabalho, mais 1h30 para voltar. São 3 horas dentro de um ônibus. Então agora isso já perdeu um tempão do dia, né? Já foram 3 horas. Mas dá para aproveitar esse tempo dentro do ônibus. Dá para você abrir a Bíblia no seu celular e ler a Bíblia. Dá para você fazer uma oração. Dá para você meditar na palavra de Deus nesse tempo. Então não é um tempo perdido. É um tempo que você está deixando talvez de estar com a sua família, de fazer outras coisas, mas você pode aproveitar. Tem muitos que eu vejo no ônibus, eu fico olhando, de cada 10 pessoas, 9 está mexendo no celular. Dentro do ônibus. É assim ou não é? Quem pega o ônibus aí? É desse jeito. Você pode olhar. Se você está dentro do ônibus, você pode olhar. De cada 10 pessoas, 9 vai estar nas redes sociais ali mexendo no celular. Mas você pode mexer no celular também para estar lendo a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, diz que devemos orar sem cessar. Então, nós precisamos estar orando, estar na presença do Senhor a todo tempo, a todo momento. Em Romanos, no capítulo 8, versículos 6 e 7, nos fala que em alguns momentos nos sentimos sem forças para orar e que a carne vai falar mais alto. Isso é verdade, né? Às vezes você está, puxa vida, vou ler a palavra de Deus, vou orar, vou entrar no meu quarto, vou orar, e aí de repente dá aquele toquezinho lá no seu celular, chegou uma mensagem. Aí você que estava indo orar, pronto, você viu a mensagem, você ouviu o toque no celular, você já vai ver a mensagem. Curiosidade fala mais alto. Aí você já vai ver aquela mensagem. Aí você já vai responder aquela mensagem. E aí o tempo que você ia orar, você já esquece. É ou não é?
Então, nós precisamos cuidar para que a carne não fale mais alto. Os desejos da carne são muitas vezes, se nós bobearmos, ela fala mais do que a voz do Espírito Santo no nosso coração. Se nós vamos atender os desejos da nossa carne e esquecemos do espiritual. Paulo diz para a igreja no versículo 14: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, abrindo o seu coração e listando os motivos que levam a estar sempre orando. Sempre que nós formos orar, se você não quiser esquecer, não tenha medo de esquecer, escreva no papelzinho os motivos de orar, leva junto com você. Hoje eu vou orar por isso, por essa situação, por aquela pessoa, por aquele familiar, lá pelo meu emprego. Para não esquecer na hora, escreve no papelzinho, leva junto. Lista tudo isso, leva com você. Gostar de orar, nem todos gostam. Porém, motivos para orar todos nós temos. Nós temos motivos, inúmeros motivos para orar. Então, meus irmãos, como eu falei, eu vou apresentar para vocês alguns motivos para nós estarmos orando. O primeiro motivo que eu quero apresentar para vocês é orar pela família. O primeiro motivo nosso que nós temos para orar é orar pela nossa família. Versículo 15 diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Nossa família é o primeiro motivo que nós temos. Leva e sempre estarmos orando. E quando orar pela sua família, não fale: Senhor, eu oro pela minha família. Ora, cada um. Cite o nome de cada um. Eu oro pelo fulano, eu oro pelo ciclano, eu oro pela minha esposa, eu oro pela minha filha. Fale o nome de cada um. Coloque diante de Deus cada um da sua família. Cada um deles. Fale para Deus quais são as necessidades de cada um. Fale para Deus quais são os sonhos de cada um. Conte para Deus quais são, às vezes, as dificuldades que eles têm. Um a um. Se você fizer isso, você já vai ter um bom tempo de oração. Alistando o nome dos seus familiares. E quando você ora pela sua família de sangue, você pode orar também pela sua família espiritual. Quem é a nossa família espiritual? Nós. Nós aqui. Todos aqui são meus familiares espiritualmente falando. Quando você sabe que um irmão está passando por dificuldade, ore por ele. Ore para o seu irmão. Aquela irmã não está vindo na igreja, ore por ela. Muitas vezes não precisa a gente ficar perguntando por que você não está indo, ficar perguntando qual é o problema. Às vezes nem interessa. O problema da pessoa não nos interessa às vezes. O importante é nós orarmos e colocar a pessoa diante de Deus. Às vezes a pessoa está passando por alguma dificuldade, mas ela não quer se abrir. E às vezes a gente fica sendo chato, perguntando. Então apenas, simplesmente, ore pela pessoa. Coloque ela na presença de Deus. Senhor, aquela irmã não tem vindo na igreja. Eu não sei o que está acontecendo com ela, mas o Senhor sabe. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o coração de cada um. Ore pela irmã. Ore pelo irmão. Ore por nossos pastores, pela nossa igreja, pelos departamentos da igreja. Colocar nossa família diante de Deus é estar colocando eles sobre a cobertura espiritual. Há uma canção que diz, que quando eu estou de joelho, a minha família está de pé. Então, quanto mais você colocar seus joelhos no chão, orando por sua família,
mais a sua família vai estar de pé. Mais o Senhor vai estar levantando a sua família. Mais o Senhor vai estar se agradando de você e da sua família. Família é projeto de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos estar orando por nossas famílias, porque se há projeto de Deus para nossas vidas, nós não podemos deixar esse projeto se desmanchar. Nós não podemos deixar um projeto de Deus ir por água abaixo. Nós precisamos estar fortalecendo o projeto de Deus cada dia mais. O segundo motivo, meus irmãos, que nós temos para orar é buscar forças em Deus. Versículo 16, a palavra de Deus diz: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. As dificuldades, trabalhos, até mesmo as enfermidades, nos desgastam física e espiritualmente. Por isso precisamos nos fortalecer, nos renovar diante do Senhor, dia após dia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, nos fala que a oração nos fortalece, não somente o espírito, mas também a alma, as emoções, e o corpo recebe refrigério pelo poder de Deus que opera em nossas vidas. Então nós estamos buscando o Senhor Jesus cada dia mais na nossa vida. Cada dia mais nós vamos estar fortalecidos espiritualmente e fisicamente. Quando nós buscamos o Senhor, nós nos enchemos do seu poder. Quando nós nos enchemos do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós seremos pessoas mais felizes. Enfermidades vão embora, que vocês podem parar e olhar. Muitas vezes as pessoas que adoecem são pessoas que às vezes guardam rancor no seu coração. São pessoas que às vezes guardam mágoa no seu coração. São pessoas que às vezes aconteceu coisas lá atrás, lá 30 anos atrás, mas ela não consegue tirar aquilo de dentro dela. E essas pessoas vão guardando para si aquilo, e aquilo vai causando dor, aquilo vai causando enfermidade, aquilo vai tornando a pessoa doente. A pessoa vai se desgastando física e espiritualmente. A pessoa não consegue perdoar. A pessoa não consegue tirar aquilo para fora. Então nós precisamos nos entregar ao Senhor, nos colocar diante dEle, buscando cada dia mais, perdoando mais, liberando perdão cada dia mais, para que nós possamos cada dia mais receber do Senhor a graça e o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Terceiro motivo para orarmos é renovar o amor para com Deus. Renovar o nosso amor para com Deus. Buscar aquele primeiro amor de quando você se converteu, que você queria vir na igreja todo dia. Se tivesse culto de manhã, de tarde, de noite, você vinha. Quando eu falo você, eu estou me incluindo também, tá? Nossa. É renovar esse amor. É ficar torcendo para que chegue a hora do culto logo, para que nós possamos estar aqui junto com os irmãos, buscando a presença de Deus, louvando o Senhor. Versículo 17: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. A maior força que existe na terra é o amor. E nós recebemos o amor de Deus quando nos colocamos diante da presença do Senhor em oração. Quando nos prostramos diante dEle, abrindo nossos corações
para Ele. O Senhor se agrada, porque Ele não rejeita um coração quebrantado. Quando você abre o seu coração para Deus, o Senhor se alegra. Então, por seu amor tão grande, Ele ouve e responde às nossas orações. Em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, diz que quando nos humilhamos perante o Senhor, Ele nos exalta. E quando recebemos o amor de Deus, tudo pode ser superado. Sabe aquela dor que você acha que não vai superar? Sabe aquele problema que você acha que não vai resolver? Quando você receber o amor de Deus, tudo isso vai ser superado. Nada disso mais vai te causar dor. Nada disso mais vai te trazer problema. Porque o Senhor é contigo, meu irmão. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, diz que com amor venceremos todos os temores que nos assusta, que nos constrange e tira a nossa paz. Ainda em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, diz, não podemos viver sem amor, porque Deus é amor. Aleluia. O amor de Deus é tão grande, que Ele deu o seu único filho para morrer no meu lugar, no seu lugar. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus enfrentou a cruz, derramou a última gota de sangue por você, por mim. Ele não precisava passar pela cruz, porque ele não tinha pecado. Ele enfrentou a cruz, ele enfrentou tudo o que ele passou, foi por amor de vocês, por amor a mim. Jesus enfrentou a morte e venceu a morte. Ele pagou o preço mais alto possível por você. Jesus não pagou com moedas de ouro nem prata. Ele pagou com seu sangue derramado na cruz do Calvário, porque Ele nos amou e Ele nos ama. Até a última gota do seu sangue foi derramado na cruz, por amor de mim e de vocês. Isso é amor. Não tem amor tão grande quanto esse. Jesus pagou o preço, no qual seria nosso. Jesus não merecia a cruz. Quem merecia a cruz éramos nós. Nós merecíamos, e Jesus nos comprou e pagou o preço pelas nossas vidas. E Ele se entregou por amor a nós. Mas Jesus venceu a cruz. Sabe por que você não está vendo Jesus aqui? Porque Ele ressuscitou e subiu e está sentado ao lado de Deus, ao lado do Pai. Essa cruz não teria nenhum valor se Jesus estivesse pregado nela até agora. Ela não teria valor nenhum, seria apenas um madeiro. Essa cruz tem valor porque Jesus morreu nela e ressuscitou. E hoje vive sentado à direita do Pai. Mas Ele fez isso por amor a mim e amor a vocês. Ele fez isso por nós, Ele nos resgatou, Ele nos comprou. E por isso hoje nós somos de Jesus. Porque Ele nos comprou e pagou o preço pelas nossas vidas. Quer motivo maior do que esse para nós agradecermos a Deus? Queremos motivos maior do que esse para nós dobrarmos nossos joelhos e orarmos? E dar graças a Ele? Não tem motivo maior do que esse. Quarto motivo para nós orarmos
é buscar entendimento. Versículo 18 e 19 diz: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Às vezes ficamos angustiados, tristes, preocupados, que não conseguimos entender o que está acontecendo ao nosso redor. Portanto, para isso não acontecer mais nas nossas vidas, nós precisamos conhecer o amor de Cristo, porque esse amor é tão grande que ele excede todo e qualquer entendimento. Em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, deixa bem claro que somente em oração podemos receber a revelação dos mistérios de Deus. Se você não sabe o que fazer, ore, pedindo ao Senhor que te mostre uma solução. Puxa, eu tenho que resolver uma situação amanhã e não sei como fazer, não tenho a mínima ideia. Entra no seu quarto, fecha a porta, conversa com o Senhor, fale com Ele em secreto, e Ele em secreto te responderá. Coloca diante dele: Senhor, eu não tenho a mínima ideia de como eu vou resolver essa situação. Senhor, eu não sei como eu vou resolver essa situação. Senhor, eu não sei como eu vou pagar aquela conta amanhã que está vencendo. Coloca diante dele, busque nele solução, e tenha certeza que a solução virá. O Senhor não deixa os seus desamparados. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Quantas e quantas vezes nós ficamos inquietos, né? Às vezes até esquecemos de pedir a direção de Deus, porque tão inquietos que nós ficamos. Tamanha é a ansiedade, mas a palavra de Deus diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Então nossas dúvidas e ansiedades devem ser levadas ao Senhor em oração. Quinto motivo para orarmos: crer em milagres. Versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Qual é o poder que opera em nós? É o poder de Deus que opera sobre as nossas vidas. Ele é infinitamente maior do que qualquer situação. Ele é infinitamente maior do que qualquer problema. A única condição para para milagres acontecerem é através da oração, e a nossa fé deve ser de acordo com a palavra de Deus, segundo Romanos 10, 17. A nossa fé tem que ser segundo a palavra de Deus. Diante da presença do Senhor em oração, não existe limites, porque o nosso Deus é o Senhor do impossível. Quanto maior o problema, maior será o milagre, meu irmão. Quanto maior é o problema que você tem para resolver, maior é o milagre de Deus sobre a sua vida. Creia nisso. Tome posse disso. Tome posse dessa palavra. Às vezes nós pensamos: nossa, esse problema é muito difícil. Meu Deus, como eu vou resolver? A palavra de Deus diz: quanto maior o problema, maior será o milagre. Maior será a sua vitória.
maior será o testemunho que você vai trazer aqui, que você vai dar aqui nesse lugar para engrandecer o nome santo de Jesus. Para Deus não tem tamanho de problema, para Deus não tem dificuldades, nada disso. Para Deus tem soluções. Deus opera milagres sobrenaturais através da oração. Milagres acontecem enquanto oramos. Sexto motivo para orarmos. Sexto e último motivo, amém? Dar glórias a Deus. Versículo 21 do texto que nós lemos diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Agradecer a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Dar graças ao Senhor por aquilo que Ele é, não dar graças a Ele pelo que Ele faz. Estar na presença de Deus é um privilégio. No Salmo 29, no versículo 2 diz: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Estar diante de Deus é um privilégio, e esse privilégio está aberto para todos aqueles que quiserem. O Senhor dá esse privilégio para todos aqueles que o querem receber. Muitos não querem, muitos não desejam, mas todos aqueles que desejarem receber o privilégio de serem feitos filhos de Deus, têm esse privilégio à sua disposição. Estar diante de Deus é um privilégio. Estar aqui nesse altar pregando a palavra é um privilégio. Estar aqui nesse altar ministrando louvor é um privilégio, Israel. Estar na escola bíblica, ministrando aula, ou como aluno estudando, é um privilégio, Marcinha. É um privilégio que Deus nos dá, que nós temos esse privilégio. Nós não merecemos nada de Deus, e somos merecedoras dos nossos problemas, que são causados por nós mesmos. Mas Deus, em sua infinita bondade, nos abençoa, e por isso devemos dar glórias a Deus. Comece a orar exaltando o nome do Senhor. A adoração, ela vem do nosso coração. Ela tem que ser espontânea do nosso coração. A adoração que vamos dar ao Senhor. Ela não deve ser da boca para fora. Ela deve ser algo espontâneo nosso, para entregar a Deus, entregar ao Senhor a nossa adoração. E quando nós buscamos a cada dia mais a presença de Deus, você vai se dar por conta que cada dia mais você vai aumentar o seu período de intimidade com o Senhor. Se você hoje tem 2, 3 minutos de intimidade com Deus, cada dia esse tempo vai aumentar, gradativamente vai aumentando, porque cada dia mais você vai ter mais o que falar com o Senhor, você vai ter mais o que agradecer. E para nós encerrarmos, para poder orar, ter um tempo de oração, nós precisamos dessas motivações para orar. Então a única coisa que nós precisamos fazer é dobrar nossos joelhos e falar com Deus. Amém? Vamos
orar, falar com o Senhor. Vamos ter um tempo de oração, de agradecimentos ao Pai. Procura seu lugarzinho aí, como já é de costume. Dobre seu joelho. Fale com o Senhor. Dê graças a Ele.